Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre G Milos com as peças brancas e M Carrossen com as peças pretas. I4. C5. Cavalo F3. I6. D4. C. Captura em D4. Cavalo captura em D4. A6. Bispo D3. Cavalo I7. C4. Cavalo de B, C6. Cavalo F3. Cavalo G6. Roque curto. Bispo C5. Cavalo C3. D6. A3. Roque curto. B4. Bispo A7. Dama I2. I5. H3. Cavalo D4. Cavalo captura em D4. Bispo captura em D4. Bispo D2. Dama H4. Dama F3. Bispo I6. Torre de A, C1. Torre de A, C8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era cavalo F4. Cavalo D5. Bispo captura em D5. C. Captura em D5. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era I. Captura em D5. Cavalo F4. Bispo captura em F4. A avaliação passou a ser de menos 1.4. Esse lance foi um erro. O melhor lance era Bispo B1. Dama captura em F4. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era I. Captura em F4. Dama captura em F4. E. Captura em F4. A4. H5. Torre de F, D1. Bispo B2. Torre B1. Bispo I5. Torre de B, C1. G6. Rei F1. Rei G7. Rei I2. G5. F3. Rei F6. Rei D2. Bispo D4. Torre C4. Torre captura em C4. Bispo captura em C4. Torre C8. Rei D3. Rei I5. Torre B1. G4. H. Captura em G4. H. Captura em G4. Torre H1. G. Captura em F3. G. Captura em F3. Bispo I3. Torre H5 cheque. Rei F6. Torre H6 cheque. Rei I7. B5. A. Captura em B5. Bispo captura em B5. Torre C1. I5. Torre D1 cheque. Rei I4. Bispo C5. E. Captura em D6 cheque. Bispo captura em D6. Torre H8. Torre 1 cheque. Rei F5. Torre I5 cheque. Rei G4. Torre captura em D5. Torre 8 cheque. Rei F6. Torre D8. Torre G5 cheque. Rei H4. Bispo C5. Torre D7. Bispo F2 cheque. Rei H3. Torre G3 cheque. Rei H2. B6. Bispo C4. Bispo G1 cheque. Rei H1. Bispo I3. Torre captura em F7 cheque. Rei I5. Bispo I2. Bispo C5. Torre H7. Rei D4. Torre H5. Rei I3. Bispo A6. A avaliação passou a ser de menos 1.3. Esse lance foi um erro. O melhor lance era a Torre H2. Rei captura em F3. Bispo B7 cheque. Rei I2. A5.
A avaliação passou a ser de menos 4,6. Esse foi um erro grave. O melhor lance era bispo a6. F3. Torre 5 cheque. A avaliação passou a ser de menos 6,5. Esse lance foi um erro. O melhor lance era torre H6. Rei F2. Torre H5. A avaliação passou a ser de menos 10,6. Esse foi um erro grave. O melhor lance era rei H2. B. Captura em A5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era torre G1. Torre H2 cheque. A avaliação passou a ser de menos 8,0. Esse lance foi um erro. O melhor lance era rei H2. Rei I1. Vitória das pretas. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.